Boa noite a todos, graça e paz, né? Pessoal da igreja, do Parque Imperial, os irmãos da cidade de Salvador e todos vocês, né, que estão em suas casas, né? Nos acompanhando aqui também. Boa noite a todos, né? E vamos louvar o nosso Deus juntos, né? Nós aqui, onde estamos, vocês aí na casa de vocês, vamos louvar com alegria o nosso Deus. Primeiro louvor, Senhor, te quero. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Tô seguindo para o alvo, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Tô seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. Obrigada por todos que estão nos acompanhando. Espero que todos tenham tido uma ótima semana e que esse seja o início de uma nova semana abençoada. E vamos orar a Deus, cultuar a Ele, que é todo merecedor de toda honra e de toda glória. Que você possa estar nos acompanhando, que você possa compartilhar o vídeo nas redes sociais, para que outras pessoas também possam acompanhar. E vamos orar e pedir que Deus continue abençoando a nossa vida, continue nos protegendo. Está sendo difícil esse período para todos nós, mas com fé em Deus a gente tem que fazer a nossa parte e crer que tudo vai melhorar. Em breve essa pandemia vai passar e que a gente possa aprender, tirar o exemplo bom de tudo que nós temos sofrido, de tudo que temos passado, que seja uma experiência. É lógico que tem a parte ruim,
mas que também a gente tem aprendido muito com tudo isso, novos valores. Então, vamos orar e pedir que Deus continue nos abençoando. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui mais essa noite, reunidos em teu nome. Amém, Jesus. Queremos pedir, Deus, que o Senhor continue abençoando a nossa vida, nos protegendo, cuidando da nossa saúde, fazendo, Deus, que cada um de nós façamos a nossa parte, que nós nos cuidemos e cuidemos de quem está ao nosso redor. Muito obrigada, Deus, por essa paz em nossos corações. Obrigada pelo seu amor por nós. Obrigada, Deus, porque podemos tirar esse tempo para louvar o teu nome, para bendizer e agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Deus. Amém. Cuida de todas as pessoas que estão nos acompanhando, cuida de cada família, cuida de nós, dos nossos amigos, de todas as pessoas ao nosso redor, que possamos, Deus, ser bons influenciadores. Sim. Que o Senhor possa, Deus, estar conosco essa noite nesse culto e que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor. Sim. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus? Amém. Amém. Hino 456 do cantor cristão, o estandarte desta igreja. Desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor dos céus observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Se então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Amém. Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar fluindo no coração de cada um de nós. Nós agradecemos a Deus, né, por mais essa oportunidade de podermos estarmos assim juntos, né, em espírito, podendo compartilhar e adorar a Deus com este culto, tendo certeza que o Senhor está recebendo este culto porque Ele pede e Ele quer que nós possamos ser adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu creio que cada um de nós que estamos neste momento aqui nos lares, aonde o irmão estiver, a irmã e as pessoas de um modo geral, possam estar com o coração desejoso de adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz cada um de nós. E nós também sabemos, né, que dia 30 de abril, a Igreja Batista Cidade de Salvador, né, ela completou mais um ano de vida, seu 15º aniversário de organização de igreja. E nós estávamos no nosso projeto, né, nos nossos planos, como nós, em uma reunião da diretoria, né, fazendo um calendário, fizemos o calendário, né, do primeiro semestre, e nós estaremos comemorando, né, no sábado e no domingo, o aniversário da Igreja Cidade de Salvador. Mas, por causa dessa pandemia, nós sabemos que
né, estamos comemorando de outra forma, do mesmo sentido, com a mesma gratidão a Deus pelos 15 anos de vida que Deus concede a esta igreja, né? Sabemos que dentro desses 15 anos, muitas lutas, muitas dificuldades, mas sabemos que as vitórias foram bem maiores, foram incomparáveis às lutas e às dificuldades que a igreja passou. Porque a igreja de Cristo aqui na terra, ela está aqui para cada dia, né, propagar o Evangelho poderoso de Jesus Cristo, fazer aquilo que é a sua missão de fazer, mas sabendo que passa momentos difíceis, mas sabendo que o dono da igreja, como nós podemos dizer, é Jesus. Se ele é o dono, então ele é aquele que garante a vitória em todo sentido para a igreja. Sabemos que ele está aqui também a cada instante para cumprir a missão de pregar este Evangelho poderoso. A igreja de Cristo está aqui também para desfazer as obras do diabo, lutar contra as obras do diabo, como diz João 3:8. E podemos dizer que também a igreja de Cristo aqui na terra, ela é uma agência vitoriosa, poderosa, e uma agência, como eu costumo dizer sempre, pela palavra de Deus, é uma agência infalível. Então, nós sabemos que ela é a maior agência, a agência mais importante que possa existir na face da terra, porque ela é deixada por Jesus, Ele que é o Senhor da igreja. E podemos dizer também que ela está aqui para cada dia ser vitoriosa. E o amanhã da igreja pertence a Jesus. Muitas pessoas dizem, com tanta coisa acontecendo, tanta dificuldade, vamos falar agora da Igreja Batista Cidade de Salvador, mas todas as igrejas de Cristo, de modo geral, a sua igreja aqui na terra, né, independente de denominação, é a sua igreja. Então nós sabemos que todas realmente estão aqui para cumprir a grande missão que Jesus deu, passando as lutas, as dificuldades, trabalhando para desfazer as obras do diabo. E as pessoas dizem assim, mas o que será daqui 10 anos das igrejas aqui na terra, daqui 50, irmãos, não vamos nos preocupar com isso não. Nós sabemos que o amanhã da igreja pertence a Deus, como hoje da igreja pertence a Deus, o futuro dela também pertence ao Senhor. Que nós vamos ler aqui alguns versículos para assim finalizar essa palavra. Mateus 16, verso 18 diz assim, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no 1 Coríntios 15, 57, 58 diz, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós queremos, né, parabenizar, né, a nossa igreja, a Igreja Batista Cidade de Salvador, e dizendo, né, que todos nós estaremos agora, nesse momento, orando, eu estarei orando, os irmãos estarão no seu lar, onde estiver também, o seu pensamento voltado inteiramente ao Senhor, agradecendo a Deus pelos 15 anos da Igreja Batista Cidade de Salvador. Como nós falamos, né, que nós estaremos juntos, né, lá no templo da Igreja Batista Cidade de Salvador, cultuando a Deus. Cidade de Salvador, juntamente com o Parque Imperial. Mas Deus sabe tudo, nós estamos em muito mais gente juntos, né, participando e agradecendo a Deus pelo aniversário. Como nossos projetos são uns, mas o de Deus é outro. Então é muito importante, neste momento, eu estarei orando e cada pessoa no seu lar também estará levando seu pensamento a Deus e agradecendo a Deus pela Igreja de Cristo aqui na terra e agora, em particular, pela Igreja Batista Cidade de Salvador, que dia 30 agora completou 15 anos de organização, 15º aniversário na presença do Senhor. Estarei orando juntamente com os irmãos. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado porque estamos nesse momento, Senhor, usando, Senhor, a tecnologia, isso que o Senhor dá, Senhor, para que nós possamos também fluir, Senhor, e poder trabalhar nesse momento cultuando ao Senhor. É muito importante, Senhor, nós podemos saber que o Senhor está ouvindo, Senhor, o nosso clamor, a nossa adoração. E nós clamamos, Senhor, nesse instante, pela Igreja Batista Cidade de Salvador. Continua abençoando essa igreja, Senhor, fortalecendo e dando sempre a essa igreja, Senhor, o amor, o temor e a alegria de te servir e de fazer a tua vontade, Senhor, como ela tem procurado fazer, tem procurado cumprir aquilo que o Senhor deixou para ela, Senhor, em pregar este Evangelho, em transmitir a tua palavra e viver a tua palavra. Abençoe, Senhor, a diretoria da igreja, por sinal, cada um de nós, Senhor, cada pessoa que compõe essa igreja, porque nós sabemos que ali
é um templo, mas a igreja somos nós que reunimos juntos ali para te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, continue nos abençoando, fortalecendo, e que em breve, Senhor, possamos passar esse momento tão difícil que o mundo está passando, que as igrejas estão passando, mas é importante, Senhor, que a Igreja Cidade Salvador, como todas as igrejas do Senhor, elas sabem quem tem crido, sabem que a vitória é nossa, Senhor, mas é importante, como lemos a Tua Palavra, que possamos ser firmes, ser constantes e sempre abundantes, Senhor, na obra do Senhor, sabendo que nenhum trabalho nosso é vão no Senhor, quando nós não desfalecemos as nossas mãos para fazer a Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Agradecemos e pedimos agora ainda pela Tua Palavra também que estaremos ouvindo, Senhor, pelo Teu servo, pastor Fabiano. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Bom, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Ainda aqui de forma virtual, mas glória a Deus por esse recurso. Glória a Deus aí pelos 15 anos da igreja local ali na cidade de Salvador, Rua Santo Ivo. Rua Santo Ivo. E a gente também parabeniza os irmãos, né, que congregam naquela igreja, que fazem parte daquela igreja local. Como já disse o pastor Daniel aqui, o trabalho de vocês não é vão no Senhor. E ainda tem galardão. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, que os próximos 15 anos do porvir dessa igreja sejam, segundo a vontade de Deus, crescendo para a sua glória, para o seu louvor e principalmente para a edificação do corpo de Cristo ali na cidade de Salvador. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra e nos dê de fato algo para meditarmos durante a semana, a fim de que a nossa mente não seja ocupada somente pela mídia com respeito ao coronavírus, à enfermidade, aos hospitais, à crise, à pandemia. A Bíblia diz em Cristo Jesus que todas as nossas enfermidades foram carregadas nele, e nele, através do seu sacrifício na cruz, também foram saradas. É desafiador pensar nisso, mas não permita que a sua semana seja dominada pela mídia que envolve tanto o coronavírus, assim como a política no nosso país. Me lembrei aqui agora há pouco, ainda quando cantava o estandarte desta igreja, num texto maravilhoso de Isaías. E diz lá assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias foi um rei fantástico. Todos tinham grandes expectativas sobre o rei Uzias. Mas, no ano da morte do rei Uzias, Isaías, o profeta, viu o Senhor. E sabe o que aconteceu com Isaías? Algo fantástico. O anjo saiu daquele lugar e com uma tenaz, uma brasa viva, tocou os lábios de Isaías. Isaías achava que ia morrer porque estava vendo o Senhor. Muito pelo contrário, ali ele ganhou uma nova vida. A política estava sucumbindo porque o rei Uzias havia morrido. Mas Deus havia levantado um profeta chamado Isaías, de forma a redimir através das profecias que seriam pronunciadas por aquele profeta o povo de Israel. Não vamos nos abalar com os governos que se levantam de igual forma com aqueles que caem, porque toda a autoridade é instituída por Deus. Vamos nos alegrar com os profetas que Deus tem levantado para glorificar o seu nome, anunciando as grandezas do seu reino. Você e eu, queridos, não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Amém. Eu nem ia fazer essa introdução, mas essa palavra veio forte ao meu coração. Não permita que a sua semana seja dominada, ou melhor, não permita que a sua mente seja dominada pelo status de saúde pública, muito menos pelo status da política no nosso país. Permita que a sua mente seja dominada pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar? Amém. Querido Deus, seja sobre nós a tua palavra nesse momento. Amém. Ela é poderosa. Disse Jesus: passarão os céus e a terra,
Os céus e a terra, com tudo que nele há, passarão. Inclusive esta pandemia, Deus, passarão. Mas as suas palavras jamais passarão. Permita que o teu povo hoje e durante essa semana reflita na poderosa palavra do Senhor, ó Deus. E não deixe ser roubado de sua mente a atenção que devemos dar glória ao Senhor, honra ao Senhor e louvor ao Senhor. Abençoe a meditação da sua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmos capítulo 19. Abra a sua Bíblia no Salmo 19. E também vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Marca aí a sua Bíblia no livro no livro de Romanos, capítulo 8, que vai ser um paralelo aqui da nossa reflexão. Espero que Deus, assim como falou ao meu coração, também fale ao seu coração algo que abençoe a sua vida e que abençoe para que você abençoe outras pessoas, né? A razão de sermos abençoados por Deus é que revelemos Deus também a outras pessoas. Então vamos lá, a sua Bíblia no Salmo 19 e com o dedo você deixa lá em Romanos capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos ler os Salmos a partir do verso 7. Lembrando que na última quinta-feira nós falamos sobre os versos 1 a 6, explicando um pouco da revelação geral de Deus, que o salmista, nesse poema que ele escreveu, a primeira parte ele trata de anunciar, através das obras que Deus criou, a revelação geral de Deus, uma relação que envolve tudo o que Deus fez, a fim de que nós, como humanidade, pudéssemos olhar para as coisas que Deus criou e reconhecêssemos a Deus nas coisas que Ele criou. Outra característica da revelação geral de Deus é a história. Vemos que o povo de Israel subsiste desde a antiguidade. Muitos outros povos que existiam juntamente com Israel já sucumbiram, mas o povo de Israel historicamente prevalece até os nossos dias. Uma outra característica da revelação natural de Deus é a personalidade humana que revela Deus. Então assim, hoje nós vamos ler a partir do verso 7 e refletir na revelação especial de Deus, que está muito bem escrita nesse salmo, um conjunto, um poema tão maravilhoso, e que eu me senti já há 15 dias desafiado a estudá-lo e quero compartilhar com você. Vamos ler. Salmos, capítulo 19, o verso 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o seu servo é divertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. E este salmo encerra com o verso que diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e o meu Redentor. Amém. Esse salmo, de fato, nos leva a refletir nessa esfera de revelação geral de Deus, e a partir do verso 7 ele começa a destacar a revelação natural de Deus. Deixe-me fazer algumas perguntas para você, assim como as fiz a mim mesmo. Você se entende
como uma pessoa integralmente justa? Ou será que você se entende como uma pessoa integralmente injusta? Sua personalidade abrange integralmente o sentido da bondade? Ou você já se deu por perdido e subentende que a sua personalidade tipifica um ser integralmente mau? É interessante pensar em justiça aos olhos, ou melhor, com a ótica da palavra de Deus. Porque a justiça, ela pode estar em muitos contextos relativizada. Mas, da ótica de Deus, a justiça segue alguns parâmetros. E o Salmo 19, através da revelação especial de Deus, vai nos apresentar esses parâmetros. E eu queria muito que você, assim como eu, refletíssemos nisso. Eu sou uma pessoa justa? A minha alma, de fato, absorve a justiça de Deus? Ou eu sou uma pessoa que anda cometendo muitas injustiças? Será que de todo o meu caráter ele é bom? Ou o meu caráter ainda absorve raízes de maldade? Quem sou eu? Quem é você? Essa é uma pergunta, eu creio, bem desafiadora. Se você for fazer um inventário moral, né, a fim de que algumas outras pessoas possam lê-lo depois, o que é que será que você escreveria sobre você? E Deus? O que será que Deus está escrevendo sobre mim e sobre você? Queridos, eu quero que, juntamente comigo, você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ler dos versos 32 a 35. Eu encerrei a última palavra na quinta-feira dizendo que o que pode ser mais íntimo do que o matrimônio? O fato de tornarmos uma só carne, que está proposto no casamento. Que tipo de relação poderia ser mais especial do que a relação conjugal? A revelação especial de Deus tem este propósito de nos tornar parte da sua unidade. Como diz em João 17, 21. Jesus está orando e diz assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Por isso precisamos aprender sobre a justiça e juízos de Deus. Já se perguntou qual a disposição desse Deus por você? Se você não for uma pessoa integralmente justa ou integralmente boa, eu quero que você, junto comigo, reflita nos versos de Romanos para entender qual é a proposta, qual é a visão de Deus para mim e para você. Romanos 8, versos 32 até o verso 35 diz o seguinte: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou privação? Ou perigo? Ou a espada? Note que Romanos capítulo 8 revela que este Deus tem uma disposição incrível, sacrificial, de nos justificar. Talvez nem eu nem você sejamos ainda integralmente justos. Não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Em Cristo Jesus, tanto eu quanto você somos perfeitos. Verdade, querido. Ainda que tenhamos resquícios de maldade no nosso coração, ainda que vez ou outra, por alguma circunstância ou outra, cometamos injustiças, temos que nos lembrar do que João disse.
filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado no céu, que perdoará os seus pecados e te purificará de toda a injustiça. A disposição de Deus em nos revelar de forma especial o seu Filho Jesus é essa, queridos. Deus entregou Jesus Cristo por nós, por amor de nós. As outras coisas são muitas coisas. Eu não faço ideia de tudo que Deus preparou para mim. Eu acredito que você também não faça. Eu só quero te dizer que parta do pressuposto que em Cristo Jesus você é perfeito. Mas se estiver em Cristo Jesus. Nós percebemos no verso 6 que o sol traça um paralelo com Jesus Cristo. Da mesma forma que ninguém pode se ocultar ao calor do sol, e se assim o fizer, estará colocando em risco a sua saúde. Ninguém está oculto aos olhos de Deus. Como o sol cumpre a sua missão em tornar possível a vida na terra, Cristo, como revelação especial de Deus, anuncia por toda a terra a justiça e os juízos de Deus, para nos ensinar como restaurar o nosso relacionamento com Deus. Qual é a razão da revelação especial de Deus? A geral explica. Eu não sei se você já se perguntou. Até quero fazer um parênteses aqui. Por que será que existem tantas religiões na Terra? É interessante pensar nisso. Porque as religiões têm um ponto de vista. E todas elas têm um ponto de vista sobre Jesus. Todas elas têm um ponto de vista sobre Deus. Sabe por quê? Porque a revelação geral de Deus, ela é a causa da religiosidade humana. O que eu quero dizer com isso? Se não conseguíssemos perceber a imanência de Deus em tudo aquilo que Deus criou, não teríamos ao menos uma ideia do que é Deus. Agora, Deus não deixou o homem ao seu bel prazer, a pensar aquilo exatamente que quisesse sobre Deus. Nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Deus se revelou. Infelizmente, há muitas religiões na face da terra, mas elas têm uma visão distorcida sobre o caráter especial de Deus, sobre o relacionamento especial de Deus. E é por isso que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, para que em Cristo Jesus pudéssemos de fato ter um relacionamento íntimo com Deus e sermos libertos de toda a injustiça que há no mundo. Romanos, capítulo 1. Eu quero que você medite nisso que eu vou ler. O verso 18, depois a 23 e o 25. Preste atenção. Mesmo conhecendo a Deus, suprimiram a sua verdade pela injustiça, trocando a sua glória imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Você e eu sabemos que no mundo das religiões há um panteão de deuses, imagens de coisas que existem tanto no céu quanto na terra, e até mesmo de coisas que existem no mar. E cada qual desses grupos religiosos adoram coisas que Deus criou. Adoram coisas que Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, proibiu que as pessoas adorassem. Aliás, faz parte dos mandamentos de Deus não adorar as coisas que Deus criou, não prestar culto, não se prostrar diante delas. Você e eu podemos enxergar na história da religiosidade humana que há centenas de imagens, cada qual para um tipo de Deus, cada qual exige um tipo de adoração.
Isso, meus queridos, é fruto dessa revelação geral que existe na terra. As pessoas têm uma ideia de quem é Deus, mas não se relacionam com Deus. Segundo Romanos, elas suprimiram a verdade de Deus, que criou todas as coisas. E eles inventaram uma forma de adorar a Deus, uma forma distorcida daquilo que Deus criou. Por isso Deus, no seu plano redentor, teve que se encarnar para explicar para a humanidade como é que Ele quer que as pessoas o adorem, como é que Ele quer que as pessoas o sirvam. Eu não sei de qual religião você é, mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe Jesus Cristo, que é a revelação especial de Deus, o noivo de Deus, que está propondo um casamento, uma relação conjugal, no sentido espiritual, de tornar você e eu parte da unidade desse Deus. Se estivermos como uma só pessoa em Deus, não haverá como errar na adoração a esse Deus. A Bíblia diz assim que Deus, o Espírito de Deus, sabe tudo sobre Deus. E Ele colocou esse Espírito em nós, que sabe tudo de nós. A única forma de adorarmos a Deus corretamente, de sermos justificados dos nossos pecados, é através da revelação especial de Deus. Ela nos apresenta o Deus encarnado, Jesus, a fim de nos justificar de toda injustiça e nos purificar de todo o pecado que cometemos em nossa ignorância e restaurar o nosso relacionamento de favor com o Criador. Se você ler Romanos capítulo 8, verso 1, você vai ver algo tão maravilhoso dessa justiça de Deus em nosso favor. Porque lá está escrito assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio dele, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quantos pecados eu e você já cometemos na ignorância de não termos no passado conhecido a revelação especial de Deus? Quantas pessoas hoje podem de fato estar vivendo numa ignorância espiritual por não conhecerem o Jesus Cristo encarnado, a revelação especial de Deus? Na sua ignorância, estão adorando coisas criadas, ao invés de adorar o Criador das coisas. Êxodo 24 diz: não farás para ti nenhuma imagem. A ideia de Deus no Velho Testamento é que Deus é um espírito, e um espírito não tem forma. Como então criar uma forma ou uma imagem e darmos a ela o nome de Deus e a ela prestarmos culto? É impossível tentar relacionar qualquer coisa criada com o Deus da criação. Quer ver? Se você colocar na sua mão hoje um smartphone Apple, você consegue ver a figura de Steve Jobs, porque ele é o criador do smartphone. Mas se você não soubesse quem é o criador do smartphone, né, talvez de fato você não conseguisse relacionar a sua imagem àquilo que ele criou. Aliás, deixa eu te perguntar, no que é que Steve Jobs se parece com o smartphone? Nada. Nada. De igual forma, o Criador de todas as coisas, ele não se parece com as coisas criadas. E nós, você pode dizer, nós nos parecemos com Deus? Olha, a nossa imagem e semelhança de Deus está bem desconfigurada. Deus vai precisar fazer uma restauração completa e reformatar tudo isso que nós somos. Aliás, exatamente essa é a proposta de Deus em Cristo Jesus. Mudar, criar um novo nós através de Cristo Jesus. E eu quero desafiar você que ainda não tenha Deus como o seu objeto de adoração.
Não materialize Deus em nada que seja visível, porque a Bíblia não relaciona Deus com nada criado. Então eu queria muito desafiar o seu coração, se ainda está na ignorância, de adorar as coisas criadas. Muitos de nós, ainda como crentes em Cristo Jesus, podemos nos perder na adoração verdadeira ao nosso Deus e adorar coisas que temos, coisas que possuímos, seja uma casa, seja um carro, seja o nosso emprego. Eu sei que Deus ele tem um jeito muito especial de tirar de nós tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Eu louvo a Deus, porque no passado Ele tirou o meu ceticismo. Achar que Deus era algo criado na imaginação humana. Eu sei que se eu continuasse pensando assim, um dia eu ia ter que prestar contas para esse Deus que me criou. Queridos, na nossa ignorância cometemos muitos erros, cometemos muitos pecados. Nós temos a audácia de transgredir os mandamentos de Deus, desonramos nossos pais, matamos, adulteramos, roubamos, falamos mentiras e cobiçamos coisas dos outros. Essas coisas coordenam o caos. E a justiça de Deus é exatamente o oposto do caos. Por isso, os olhos do Senhor estão em toda parte, vigiando os maus e os bons, como diz lá em Provérbios 15:3. Ou como bem disse Jó, porque os seus olhos estão atentos aos atos de cada um, e ele vê todas as suas ações. Não há escuridão, nem densas trevas para esconder os que praticam o mal. Jó capítulo 34, versos 21 e 22. Olha que desafio, meus queridos, é viver sem Jesus Cristo. Como ter conhecimento dessa ignorância espiritual se você não for um ser espiritual? É impossível. Porque a revelação geral de Deus, como os vimos, ela só permite ao homem entender a justiça e o juízo de Deus, e a ira de Deus, e as coisas que Deus criou. Mas o relacionamento com Deus, ele se dá a partir do próprio Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1. É o verso que eu creio que mais explica a revelação especial de Deus. Como se dá esse relacionamento especial com Deus através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Olha como o Salmo 19, ele tem uma conexão perfeita com Hebreus capítulo 1, porque fala da revelação geral, mas também da revelação especial de Deus. Deus não deixa ninguém por seu próprio raciocínio. Deus quer que você olhe para Cristo e entenda qual é o relacionamento que Ele propôs para você. Davi, o escritor do texto em questão, tinha em mãos somente a Torá. Esta foi a base para a construção do Salmo 19. Podemos perceber que o poema que ele criou revela uma mente esclarecida, que vivia em plena harmonia quanto à revelação geral e a revelação especial de Deus. Isto é, ele vivia em um mundo que Deus criou e sabiamente buscou relacionar-se com esse Deus, através dos atributos comunicáveis deste Deus. Vamos ler novamente o verso 7 do capítulo 19 de Salmos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei perfeita restaura a alma.
A palavra no original tem o sentido de fazer a pessoa ou a alma da pessoa voltar atrás. A ideia é de reintegrá-la a uma posição perdida. Um exemplo dessa palavra no Velho Testamento, eu quero ilustrar isso com a vida de José do Egito. José foi mandado pelo cativeiro e lá ele se tornou o líder, o carcereiro mor. E é interessante que havia lá o padeiro e o copeiro do rei. E a palavra usada lá, essa de restaurar a posição, quando o padeiro e o copeiro contam um sonho a José, José diz assim para o padeiro: olha, em 3 dias você será reintegrado ou restaurado à sua posição de copeiro. E a mesma palavra que usa para restaurar a nossa alma, a lei do Senhor tem esse papel. Exatamente o que aconteceu com o copeiro também aconteceu com José do Egito. Ele foi não somente restaurado à posição que Deus havia lhe proporcionado. Ele saiu de governador da casa de Potifar e agora Deus ainda o elevou a governador do Egito. Olha que interessante. Qual será? Quando a Bíblia diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, é muito mais do que você se promover através de um curso ou de uma faculdade. A ideia de promover aqui, Deus coloca você muito acima do que você imaginou. O copeiro na história aqui, ele voltou a ser o copeiro do rei. Mas José, ele se tornou o governador do Egito, o segundo homem no Egito. Esse relacionamento especial que as Escrituras nos revelam é algo que está além dos cursos que existem na terra. Porque a proposta de Deus de restaurar a nossa alma é levá-la ao status original para o qual Deus a criou. Então, o salmista está dizendo, a lei do Senhor é perfeita, é a única capaz, preste atenção nisso, é perfeita, é a única capaz de elevar, de trazer você de volta ao status original que Deus criou. Ninguém de nós tem a ideia de como seria a vida de Adão antes do pecado. Não dá para ter noção do que é ser perfeito. Adão perdeu a perfeição, talvez ele pudesse contar, mas nós não temos ideia do que é ser perfeito. Olhando para Jesus, podemos perceber, mas viver uma vida perfeita, queridos, isso está proposto na revelação especial de Deus para mim e para você. Vamos continuar meditando e saboreando aqui o que as Escrituras nos diz, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São leis, o testemunho fiel são leis para que o povo se lembrasse daquilo que Deus fez por eles. Os sábados, a Páscoa, a ceia, todos têm uma proposta de educar o povo a observar os mandamentos de Deus. Os testemunhos do Senhor está seguido aí de um adjetivo que é fiel, eles são fiéis. No original tem o sentido de um pilar confiável. É como você, quando vai construir uma casa, constrói ali os pilares que vão dar sustentação às paredes, à mobília, ao acabamento, e que vai fazer daquela obra algo que possamos deslumbrar. E que vai permanecer através das chuvas, ainda que seja por chuvas fortes ou batidas, não por um terremoto, mas a ideia é que o testemunho do Senhor é fiel, ele permanece. As histórias, a exemplo, por exemplo, de Moisés, quando estava atravessando o Mar Vermelho, ou de Josué, quando atravessou o Rio Jordão, ele disse, tirem as pedras do meio do rio, ou do meio do mar, porque vamos colocá-las aqui, porque quando o povo olhar para essas pedras, eles vão lembrar que a palavra de Deus é fiel. A exemplo da palavra de Deus fiel no evento entre Raabe a prostituta e a palavra com os espias de Israel. Quando eles virem aquele fio de escarlate, eles não poderiam destruir aquela morada. Essa é a ideia. Deus, nos seus testemunhos, ele propõe-se a nos educar através da sua fidelidade na história. Porque os testemunhos de Deus são fiéis. Já disse as Escrituras, Deus não é filho de homens para que minta.
E de igual modo, ele não se arrepende de uma coisa que ele nos promete fazer. Queridos, Deus é fiel nos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles dão testemunho da fidelidade de Deus. E diz aqui, ele dá sabedoria ao simples. Qualquer pessoa, mesmo que seja indouta ou iletrada, se ela observar os mandamentos do Senhor, ela se torna alguém que discute com os sábios. Porque o que de Deus pode se conhecer vem através do seu Espírito. E a Bíblia diz que esse Espírito de Deus conhece tudo de Deus. E a Bíblia diz que esse Deus, ele nos concede esse Espírito que conhece tudo de nós. Um casamento perfeito. Você quer ser sábio? Medite nos mandamentos de Deus. Continue. Os preceitos, verso 8, do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos, a ideia é que são leis de reparação com relação ao próximo e que também não são passíveis de penas capitais. Deixa eu tentar traduzir isso aqui. Preceitos, quando você abre Êxodo capítulo 21, você vai ver lá uma lista de coisas que aconteceriam caso você tropeçasse ou deslizasse em alguma ordenança do Senhor. Inclusive no capítulo 21 de Êxodo existe a lei do talião. Olho por olho e dente por dente. Eu meditei muito nesse texto. Meditei muito pensando, será que Deus, ele desejou que o homem morresse? Será que Deus tinha a proposta, na lei do talião, de dizer assim, olho por olho, dente por dente? Porque quando lemos, o que percebemos? Se eu ferir alguém numa briga, e isso lhe custar o olho, a proposta, a ideia, sem conhecer o costume judaico, é assim, eu também vou ter que perder o meu olho. E eu comecei a meditar nisso e descobri que não é isso. A ideia dos preceitos de Deus é que são leis indenizatórias. Quanto custa o seu olho? Inclusive nós, quando fazemos um seguro de vida, existe um preço para o olho, assim como existe um preço para os dedos. Cada parte, conforme a sua importância dentro do corpo, tem um preço. As leis indenizatórias aqui, os preceitos de Deus, a Bíblia diz, eles são retos e alegram o coração. Quem teria o coração alegre por ver a desgraça alheia? Quem de nós ficaria feliz? Vamos pensar assim, num júri, alguém perdeu um olho, ou perdeu um dente, então arranca dele o dente também. Como isso poderia trazer alegria ao coração? Isso traria revolta, ira. Qual é a proposta de Deus? Então, com relação aos seus preceitos, a ideia é de quanto vale o que você perdeu. Queridos, eu meditando nisso essa semana, eu fiquei muito feliz, porque a ideia é que alegram o coração tanto de quem feriu, quanto de quem foi ferido. A proposta de Deus é transformar, através dos seus preceitos e ordenanças, justiça, equidade e juízo no meio do seu povo. Não para criar aquela proposta que conhecemos na adolescência. Deu em mim, vou descontar. Lembra disso? Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é fazer com que se alegre o coração. Então, os preceitos de Deus são leis de reparação com relação ao próximo. Leis indenizatórias. E vamos para o quarto. O temor do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ainda no verso 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que isso traz de lição para nós? A ideia de mandamento do Senhor é o decálogo que Deus promoveu. Como esse mandamento pode iluminar os nossos olhos? Pense numa comunidade do tamanho de Israel no tempo que Moisés recebeu o decálogo.
como transformar aquela multidão em uma nação, ou melhor, em um povo, que futuramente viria a ser uma nação. Precisaria de regras, de um corpo rígido, de um estatuto legal, para que aquele bando de gente se transformasse num povo que futuramente viria a ser uma nação. E eu comecei a estudar a ideia de mandamentos, e a gente entende que são princípios éticos e morais que apontam fundamentalmente para o que está certo e o que está errado. Atitudes que Deus abomina: matar, adulterar, idolatrar. Esses mandamentos iluminam nossos olhos. A ideia é que eles são sinceros, não têm parcialidade e nem mancha. Eles podem causar a morte espiritual. Por isso, Deus deu os mandamentos para iluminar os nossos olhos. Para onde você vai sem lei? Você que é pai e mãe, que tem uma criança pequena em casa, você sabe tanto quanto eu que para ensinar a criança a fazer o certo, muitas vezes temos que castigá-los. Mas o errado nasce sabendo. Não precisa ninguém ensinar uma criança a fazer coisa errada, porque isso é inerente a ela. Então, os mandamentos de Deus existem para iluminar os nossos olhos pelo caminho que devemos andar. Sabe o que é mais interessante? Os mandamentos vêm de Deus, batem no homem e voltam para Deus. Isto é, vêm de Deus para nós. A ideia é que nós o cumpramos por fé. E ele vai voltar para Deus, que vai nos recompensar com qualidade de vida. Então, frise na sua mente. Eu ouvi um rabino dizer isso e eu gostei tanto dessa palavra que disse, mandamento, o mitzvah de Deus, ele vem de Deus para os homens, bate nos homens, eles devem cumpri-lo por fé e obediência, e ele volta para Deus. Quando esse mandamento volta para Deus, Deus derrama sobre nós as suas bênçãos ou maldições, dependendo de como você seguiu os mandamentos. Queridos, Deus, através da sua revelação especial, está nos dando a oportunidade de andar pelo caminho certo. Como diz as Escrituras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os mandamentos de Deus, eles voltam para Deus para que tenhamos qualidade de vida. Continua no verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Acho que é uma das coisas mais difíceis de se conceituar, biblicamente falando, é a ideia de o temor do Senhor. Quantas coisas a gente ouve sobre o que é o temor do Senhor? É medo? Não, não é medo. É respeito? Sim, também é respeito. É medo? Não, também é medo, porque na palavra original dá uma ideia de algo terror. Então, a gente precisa da Bíblia para elucidar a Bíblia. Olha só o que Jó diz a respeito do temor. É quase que uma definição. Jó, capítulo 28, verso 28. Diz que o temor do Senhor é a sabedoria. Que concorda com Provérbios 1:7 e Provérbios 9:10, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Mas ele está modificado com um adjetivozinho aí. Porque a Bíblia diz que o temor é límpido e permanece para sempre. A ideia é que ele é qualificado como algo puro, que coordena a moral e a ética, que vão permanecer para sempre. Podemos concluir, o temor do Senhor é a sabedoria em odiar o mal para mantermos um relacionamento moral e ético com Deus e com a humanidade. Eu sempre pensei no temor de Deus como reverência, como diz alguns salmos, mas pense nisso. O temor do Senhor é a sabedoria em odiar o mal. Preciso ter sabedoria para odiar o mal. Como eu preciso, sabe por quê? O mal, ele se apresenta de multiforme aparência.
A Bíblia diz que nós devemos aprender a rejeitar o mal na forma com que ele aparecer. Para isso a gente precisa de sabedoria. A revelação especial de Deus nos mostra que o temor do Senhor, ele faz parte desse pacote chamado Jesus Cristo. É Ele que nos ensina o temor do Senhor. Você precisa entender que o temor do Senhor é a sabedoria em odiar o mal. Com isso, vamos manter um padrão de moral e ética que vai permanecer para sempre. Porque Deus é imutável. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Agora vamos para o verso... Vamos continuar no verso 9. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Essa palavra também me deixou meio que alegre. Como a revelação ela é de Deus, ela é espontânea, ela é gradativa. No sentido original, essa palavra, a ideia é assim, é um mandamento que vem de Deus, bate no homem e Deus quer vê-lo no próximo. Olha que interessante. Os mandamentos de Deus, o decálogo, ele vem de Deus, bate no homem e voltam para Deus, a fim de que tenhamos qualidade de vida. As leis e ordenanças de Deus vêm de Deus, bate no homem e fica no homem. Agora, os juízos verdadeiros de Deus, eles vêm de Deus, batem no homem e Deus quer vê-los refletir no próximo. Porque a Bíblia diz, os juízos de Deus são verdadeiros e todos igualmente justos. A ideia é que os juízos de Deus devem manter a justiça na terra. Como temos falta de ver justiça na terra? A justiça tem a ver com punição. E esta está de acordo com a verdade. Mas em Cristo, a punição não antecede a misericórdia de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que os juízos verdadeiros de Deus, que Ele quer ver no próximo, é quando eu e você tomamos posse da vida de Jesus Cristo e não julgamos mais as pessoas com base na mentira. Aceitamos falso testemunho de qualquer um. Torcemos a verdade aceitando propina. Estamos vivendo um cenário político cheio de injustiça porque as pessoas não julgam com misericórdia. Aliás, nenhum magistrado nessa terra julga com misericórdia. Se Deus usasse o ponto de vista da magistratura humana para julgar as circunstâncias na terra, todos nós, queridos, todos, não estaríamos vivos. Porque Deus, Ele ia julgar sem misericórdia. Mas a justiça de Deus em Cristo Jesus, que Ele quer ver no próximo, é exatamente a misericórdia. Jesus sempre disse, se referindo à lei, agora acrescentando a graça, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E o mais interessante é o que ele diz sobre o resumo do decálogo. Ele fala, amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento, né? E o próximo, e o segundo, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. E numa conversa com seus discípulos, Jesus, ele tem uma proposta diferente desse mandamento. Ele fala assim para os discípulos, um novo mandamento eu vos dou. Olha, agora ele vai mudar o mandamento, o segundo mandamento do decálogo. No resumo, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então Jesus, antes de partir e antes de ressuscitar, ele deixa em vida uma lição para os discípulos, que ainda não tinham aprendido a ideia de misericórdia no juízo. Não estamos aqui para julgar ninguém, queridos. Nós estamos aqui para estabelecer a justiça de Deus. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Deixa eu te fazer uma pergunta. A forma com que Jesus nos amou é a forma que eu e você amamos o nosso próximo? Os discípulos foram reprovados, porque Jesus cansou de vê-los amando os outros, que já os amavam. Jesus então diz, amem como eu vos amei, não como vocês amam. Essa é a grande mudança
nos verdadeiros juízos de Deus. Porque quem faz justiça com misericórdia, vai lembrar da parábola do servo infiel. O rei chama ele para prestar contas. E quando ele chega na presença do rei, ele diz: rei, eu não tenho como pagar. Me ajuda, me perdoa, ou me dá um tempo para pagar. E o rei fala: tem misericórdia. Ele fala: não, sua dívida está perdoada. Então aquele homem sai da presença do rei feliz, com o coração alegre. Olha só o mispatim de Deus. Vem de Deus, bate no homem e Deus quer refletir no próximo. Aquele homem sai dali e encontra um conservo dele. E o que ele faz? Aquele conservo se ajoelha diante de: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tudo te pagarei. O homem disse o quê? Não, pega ele e põe ele na prisão. Vejam, o mandamento veio de Deus, bateu no homem e não voltou para o próximo. Quantas vezes eu e você também erramos nesse juízo verdadeiro de Deus? Se há justiça, tem que haver punição. E esta é de acordo com a verdade, mas a verdade de Deus. Em Cristo a punição não antecede a misericórdia. Percebemos isso em toda a história bíblica. Por isso que Deus diz: não devemos exercer juízo. Por isso não cabe a nós a vingança. E por isso não devemos dar lugar à ira. Porque o mandamento não vai refletir no próximo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o muito ouro, um ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Querido, quais são os benefícios que temos através da revelação especial de Jesus? De tudo que a gente pode ler do verso 11 até o verso 13, algo me chamou muito a atenção, que está no verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Eu tive um amigo, no início da minha fase adulta, e ele se chamava, o sobrenome dele tinha Deus no meio. E era muito interessante que ele rejeitava a proposta da existência de Deus. E ele não atribuía ao seu caráter ou à sua vida nenhuma falta. E ele vivia me ouvindo dizer: misericórdia, misericórdia. Um dia ele olhou para mim assim: ô Fabiano, você só fala de misericórdia. Eu disse para ele assim: é porque eu sei o que significa misericórdia. Aliás, a Bíblia, falei para ele assim, meu amigo, ela diz: misericórdia quero e não sacrifícios. E aquele meu amigo, ele era adepto de uma religião que acreditava piamente nas consequências de causa e efeito, ou nas relações entre causa e efeito, mas não conseguia entender a misericórdia de Deus, na justiça de Deus e nos juízos de Deus. E o nome dele era de Deus, tinha sobrenome Deus. E um dia eu falei para ele assim: meu amigo, até o seu nome tem Deus e você não acredita em Deus. Ele falou para mim assim: fazer o que? Não é eu que me dei o meu nome? E eu disse para ele: perceba como Deus é misericordioso. Ele ainda colocou no seu nome, ou no seu sobrenome, a existência de Deus. Deus tem muita misericórdia até daqueles que nem querem que Deus faça parte da vida deles. Deus fazia parte da vida daquele amigo meu, até no nome. A nossa conversa foi muito extensa. Eu não sei se hoje ele se converteu, mas exercer justiça e exercê-la com misericórdia
é algo que vem de Deus para a nossa vida. Não espere justiça com misericórdia dos magistrados nessa terra. Não entre na deles. A proposta de Deus no estudo desse salmo para mim e para você é você reconhecer a sua culpa, ainda que sejam ocultas. O salmista mesmo disse: sonda o meu coração e esquadrinha a minha mente e vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelo caminho eterno. Queridos, só Jesus Cristo, por meio dessa revelação especial de Deus, que são as Escrituras, o mandamento de Deus que vem para nós, é que eu e você estamos livres de fazer injustiça. Eu não quero, em nome de Jesus, de forma alguma, cometer atos de injustiça. Porque a Bíblia diz assim: se perdoardes os pecados uns dos outros, o vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Eu quero muito que você e eu tenhamos plena consciência de Romanos capítulo 8, verso 1. Que não há sobre mim e sobre você nenhuma condenação. Não há. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Já que não há condenação em mim e você, então eu e você precisamos partir para uma proposta de relacionamento ético e moral com Deus no seu temor. E pararmos definitivamente de fazer juízo precipitado das pessoas, das coisas, da própria política que nós vivemos. Vamos com mais ênfase e com mais temor no coração interceder pela justiça de Deus. Amém. Que refletirá em nós, para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós somos seres cheios de falhas, e a sua palavra sempre é desafiadora, Deus, porque ela promove em nós uma nova vida, uma vida que está escondida no seu Filho Jesus, mas que deve ou devia estar sendo revelada em nós paulatinamente. Deus, a mensagem da tua palavra é apostólica. E é uma doutrina, Deus, que tem poder de mudar a mente do homem, na proposta de transformá-la, ou como vimos aqui na Escritura, de restaurá-la ao status original que o Senhor a criou. Temos uma vida nova pela frente. E eu quero, Deus, que eu e os meus irmãos a conheçamos integralmente. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar, como diz o último verso desse salmo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti. Amém. Abençoa, Deus, este povo que nos ouve, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. O irmão André vai nos conduzir aqui neste louvor que está aqui no final do Salmo 19. Eu acredito que muitos de nós conhecem essa música. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e
e o meditado coração agradem a Ti, agradem a Ti, que as palavras dos meus lábios e o meditado coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu viver, agradável aos Teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditado coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditado coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu viver, agradável aos Teus olhos, quero ser. Minha rocha redentor, a razão do meu viver, agradável aos Teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Amém? Que as palavras da sua boca e o meditar do coração sejam de fato agradáveis ao nosso Deus. Senhor Daniel? Mais uma vez, né, agradecemos a Deus, o privilégio de podermos ter cultuado a Deus, a beleza da Tua santidade, temos ouvido a palavra dEle, e que tudo que nós ouvimos possamos colocar em prática para a glória de Deus, né? E mais uma vez ainda também, né, agradeço a Deus, né, pela Igreja Cidade de Salvador, mais este ano de vida que Deus concedeu a ela. Nós todos juntos aqui estamos agradecendo, né? E que nós possamos ver Deus continuar operando nela, como já tem operado, para a glória do nome dEle. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz a cada um de nós. Ó Senhor, nós sabemos que a Tua palavra diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Ajuda, Senhor, a praticar a Tua palavra. Quantas vezes nós falamos coisas, como já foi dito, fazemos juízo, Senhor, de muitas coisas, para que nós possamos deixar o Senhor cuidar de tudo, porque o Senhor é aquele que tem capacidade de dirigir todo o universo, dirigir todo o ser humano, cada um de nós. E agora pedimos mais uma vez que continue abençoando o nosso mundo, não apenas o nosso país, Senhor. Isso tem incomodado, Senhor, essa pandemia tem incomodado as pessoas, até nós crentes, mas quando nós lembramos que o Senhor está no controle, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Senhor de todo o universo, nós sabemos, Senhor, que isso passará. E nessa vez que a Tua palavra diz que todas as coisas passarão, menos a Tua palavra não há de passar, mas todas as coisas boas e até principalmente as ruins. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor abençoe o Teu servo, usando para a glória do Teu nome, e assim cada um de nós, Senhor. Uma semana já iniciamos, possamos viver cada segundo dessa semana para o Teu louvor, para a Tua glória, e que tudo que formos fazer, possamos pensar se estamos agradando ao Senhor,
ao nosso falar, ao nosso agir, ao nosso dia a dia, Senhor. Agradecemos por tudo, continue conosco, ajuda, Senhor, a sermos servos segundo o teu coração. Obrigado por cada pessoa que ouviu a tua palavra. Fique com cada um e abençoe para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Uma ótima semana a todos. Boa Deus semana, abençoe boa noite. poderosamente cada um.